gente! Como vocês estão? Tô passando aqui hoje para conversar com vocês sobre um dos pontos que eu considero um pouco mais melindrosos em se tratando da língua portuguesa. A gente já falou aqui, né, que quando um falante de língua portuguesa, um sujeito que atua no mundo utilizando a língua materna, ele vira e diz: e acha português muito difícil, a gente estranha um pouquinho aí o que é que esse sujeito, esse falante, tem pensado sobre a língua, né? E mais ainda, a gente estranha o que se propõe a ser trabalhado como ensino de língua. E aí, hoje, eu vou trazer um ponto que, como eu disse, é um dos mais melindrosos aí no meu ponto de vista, que é a escrita e o registro ortográfico de determinadas palavras. Vamos conversar sobre isso? Vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais aquela pergunta? Português é difícil? Vamos lá? Pensando o registro ortográfico de algumas palavras. Coloquei aqui pra gente a relação entre ortografia e esses mitos que nós temos na língua portuguesa, relacionados ao não saber, à dificuldade, à impossibilidade, a algo inatingível e inalcançável, que muitos mais puristas aí, que consideram a língua portuguesa o lugar da norma, acabam gerando e criando na nossa vivência e nas nossas práticas de uso da língua. Vamos pensar sobre isso? O peso do erro de ortografia. Quem não lembra aí, né, em algum momento, eu pelo menos tenho muito viva essa memória de ser corrigida por conta de erros, eu estou fazendo as aspas aqui, erros ortográficos. Canetinha vermelha marcando a palavra, muitas marcações em relação a palavra como não deve ser escrita, exposição do erro como se fosse algo muito incomum e absurdo, como se fosse assim: ai meu Deus, que aluno ou aluna incompetente, aquele que não domina todas as regras de ortografia. Aí eu tô querendo hoje tentar relativizar um pouquinho isso aqui com vocês, né? E trago 2 pontos para a gente pensar. A escrita é um sistema de convenções. Como toda convenção, a gente vai se apropriando delas gradualmente, processualmente, né, conforme as nossas inserções nesse sistema. E aí, gente, pode ser algo bem gradual, bem lento mesmo. E eu não estou falando aqui só da criança quando está no processo de alfabetização, processo de decodificação das palavras, codificação e decodificação. Estou falando dos usos que a gente vai fazendo, dos diferentes usos que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Algumas palavras não faziam parte do meu repertório durante muito tempo das minhas práticas de uso da linguagem. E aí, né, conforme as nossas inserções em outras situações, aquelas palavras passam, elas entram no nosso repertório. E aí não é do dia para a noite que a gente vai olhar para elas, memorizá-las e a gente não vai se apropriar dessas palavras com uma perfeição, né? Tanto palavras quanto práticas de escrita como um todo. A gente não é assim, não é da hora para a noite ou do dia para a noite. E aí a gente precisa ter um pouco de paciência, né, com as nossas escritas, com a escrita do outro, aquelas postagens que a gente vê nas redes sociais e a gente quase marca o professor de português ali para ver como a outra pessoa tá registrando determinado termo. Então vamos tentar relativizar isso e entender que a escrita é um sistema convencionado. Para além dessa convenção,
é bacana a gente pensar que aquilo que a gente está chamando de erro nada mais é do que uma reflexão do sujeito em relação ao uso da escrita da fala. Olhem só, a gente quando escreve determinada palavra, registra determinada palavra de uma maneira para além da norma, né, fora da norma, a gente está criando hipóteses sobre ela, a gente está criando hipóteses sobre a sua origem, criando hipóteses sobre as convenções da língua portuguesa. Certo, gente? Então, assim, a partir disso, a partir dessa premissa, quero que vocês pensem comigo aqui alguns outros aspectos. Muito bem, a gente tem aí o fonema C, o famigerado fonema C, que mostra pra gente uma relação de complexidade muito grande do registro das palavras, né, na ortografia aí. Muito bem, como é que a gente pode querer que o processo de escrita de determinadas palavras seja algo simples, automático, natural, sendo que a gente tem essa complexidade toda? E aí eu trago aí só um fonema, só um som para a gente pensar e a multiplicidade de formas para registrar esse mesmo som. No início da palavra eu trago 2 exemplos do registro do fonema C, com a palavra cimento e silêncio, dentre tantos outros. Para além deles, eu trago no ambiente intervocálico o registro do fonema C com 2 S, C cedilha, SC cedilha, e aí eu estou trazendo também o exemplo do meu nome, Priscila, que pode ser com SC, no mesmo ambiente entre vogais. Após as consoantes, o fonema, o mesmo C, na palavra onça, com C cedilha, na palavra pensar, com S, e na palavra conceito, com C. Ou seja, loucura total, né não, gente? Loucura! Outro caso que eu trago para a gente pensar é o das palavras homófonas ou dos homônimos homófonos, né? Palavras que têm um significado e a escrita distintos, mas têm sons semelhantes. Aí trago para a gente alguns exemplos, né? A palavra apressar, de apresso passo menino, vai chover, tornar a coisa mais rápida. De apressar, vou lá na rua apressar a blusinha que eu quero comprar, né? De definir, buscar o preço. A cauda, o rabo, a cauda da baleia. E a cauda de chocolate, o doce. Trago aí também o exemplo, né? Que é muito pensado e apontado nas correções das provas de língua portuguesa, do advérbio traz e do verbo trazer, né? O advérbio traz, geralmente, ele vem precedido de uma preposição. Então, sai de trás da moita, menino! E o verbo trazer, né? É registrado com Z, tá? Sem acento. E fala, a sua companhia me traz alegria. Sessão e sessão são 2 palavras aí com grafias distintas que entraram na minha prática de uso da linguagem na vida adulta, ou melhor, quando a dor na coluna começou a bater. Quando a gente chega numa certa idade, a gente passa a entender o valor da sessão de fisioterapia. E aí, quando a gente entra, se insere na vida acadêmica, a gente também passa a compreender um pouquinho melhor as seções de um texto, né? Então, são palavras aí que são interessantes aqui para a gente considerar também e que justificam essas dúvidas que nós temos no momento do registro, tá? Dessas expressões, desses termos, dessas palavras, ok? E aí eu chego ao final do meu vídeo de hoje. Como resolver esse problema? Temos uma fórmula mágica. Leitura. A gente considera aqui que um leitor, né, mais voraz, ele passa a adquirir vocabulário e passa a se apropriar desse sistema de escrita convencionado, ok? Outra coisa é consulta ao dicionário. Dá um Google, gente, para olhar a palavra. Tá na dúvida? Olha a palavra. Não é erro, não é vergonha,
não é nenhum absurdo não saber. Não existe dicionário ambulante, tem um livrinho e tem o oráculo da nova geração que está ali para nos responder e nos auxiliar. Fora isso, gente, levanta a mãozinha agora nas redes sociais, se inscreve no chat da sala de aula, pergunta o professor, tira dúvida, né? Não tem ninguém que domine, é muito difícil a gente encontrar alguém que domina e tem certeza dos registros das palavras. Então, vamos relativizar isso mesmo, vamos desfazer essas dificuldades e esse mito de uma língua inatingível, né? Porque é a língua que a gente usa e a língua que a gente mesmo vai criando alternativas para as nossas práticas. Beleza, gente? Era para ser um vídeo pequeno, mas eu falo demais, não tem jeito. Espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado alguma das dúvidas de vocês. Beijo, até a próxima!